Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Dando sequência à pauta de julgamentos dessa sessão da tarde, tá certo? Presentes os conselheiros Marcelo de Macedo, Thiago Dayan, e ausente justificadamente o conselheiro Rafael Zedral, em função de falecimento e doença grave na família. Então, dando sequência, nós estamos no item 21, é isso? Isso. Tá, então agora nós vamos julgar o item 21 da pauta, processo 10.680, 940, 813, 2009-22, recorrente Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, doutor Marcelo, melhor dizendo, peço ao Isaías que solicite a entrada do patrono do contribuinte à sala, por gentileza. Ok, presidente, ele convocado. Item 21 da pauta. Doutora Tereza Mourão. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 21 da pauta. Doutora... Vocês pegaram o processo lá na pasta? Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. 19 ou 20? É o 21. Ah, beleza. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai proceder à leitura do relatório, depois eu passo a palavra para a senhora para, durante 15 minutos, fazer a sustentação, ok? Então, com a palavra o doutor Marcelo, o processo já proclamei aqui, né? Por favor, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Então, vou começar pelo relatório. Discute-se nos presentes autos a declaração de compensação lastreada na PERDECOMP, final 3349, na qual foi informada crédito de saldo negativo de RPJ, ano calendário 2007, montante de R$ 61.206,81, por meio da qual buscou-se a compensação de débito de estimativa mensal de RPJ e CS. Por meio da termo de intimação, número de rastreamento final 175, o contribuinte foi informado a corrigir algumas falhas em sua documentação, identificadas inicialmente pela autoridade fiscal. Em razão desse termo de intimação, em 27 de maio de 2009, o contribuinte retificou a sua DIPJ, referente ao ano calendário 2017, para fazer constar na linha 19, e aí, se vocês tiverem interesse em consultar as folhas 73 e 99 do processo, para fazer constar na linha 19, referente ao imposto de renda a pagar, na ficha 12A, referente ao cálculo do imposto de renda, um valor de saldo negativo de 144 mil. Após essa retificação, o contribuinte foi novamente intimado, dessa vez, não para proceder a qualquer correção, mas sim foi intimado de um despacho decisório, o qual não homologou a sua compensação. E aí eu transcrevo, eu colo aqui no voto, tem no relatório, a fundamentação do despacho decisório. Não se conformando com o aludido, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, argumentando em síntese que o que houve foi um simples erro, aqui eu copio as palavras do próprio contribuinte na manifestação, foi um simples erro material de preenchimento de DECOMP, não havendo ausência de recolhimento de tributo pela cooperativa, estando aquele devidamente adimplido. Antes disso, todavia, em sede preliminar, pleiteou pela nulidade do despacho, por supostamente violar formalidades relacionadas aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa e contraditório. E aqui eu transcrevo também, peço licença para não ler, as palavras constantes da manifestação de inconformidade do contribuinte. Ainda segundo o contribuinte, a glosa apontada no despacho decisório
é desacompanhada das informações pertinentes, o que traz graves transtornos à impugnante, uma vez que esta não possui o devido acesso à irregularidade que lhe está sendo efetivamente imputada. E defende que a indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é requisito do auto de infração, e, por analogia, do despacho decisório. Com a relação ao mérito, informa o erro, mais uma vez no preenchimento da declaração, com os valores desmembrados de 61 mil e 82 mil, base esta que teria sido formada com créditos apurados ainda em 2014, 2004, e 2005, mas supostamente utilizados para a formação do saldo 2007. Ao final, para a formação da convicção do julgador, propugna pela realização de diligência em busca da verdade material invocada. Em sessão de 31 de maio de 2013, a DRJ-BHE de Belo Horizonte julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do contribuinte. Aqui eu transcrevo a ementa do julgado, de modo que restou esse valor aqui ainda em discussão, e por que foi procedente em parte. Ao contrário da unidade de origem, a DRJ de Belo Horizonte entendeu que deveria ter sido feita, de fato, a análise da composição do crédito, para ver se o contribuinte tinha direito ou não àquele crédito, quer dizer, se ele era líquido e certo. E a DRJ fez essa análise. A proceder referida à análise apurou a DRJ que o contribuinte quitou as suas estimativas de RPJ de 3 formas. Então, o saldo era composto de estimativas, e essas estimativas foram quitadas de 3 formas. Utilizando retenção na fonte, outra pagamento DAF, e o resto, uma parte via compensação. E aí eu copio aqui o trecho do acórdão da DRJ, tá? A DRJ, inclusive, faz uma tabelinha bastante ilustrativa dos valores que são tanto apurados em DIPJ como em DCPDF, e depois diz o que ela conseguiu confirmar. E aí eu transcrevo o voto da DRJ, tá? Está um pouco extenso, e eu peço licença para não lê-lo, mas para dizer tão somente o seguinte: a DRJ identificou, quer dizer, confirmou todos os pagamentos feitos em DARF, quer dizer, todas as estimativas pagas, bem como, com que diz respeito às retenções, a DRJ, inclusive, apurou um valor maior, superior àquele informado pelo contribuinte, de modo que ela também confirmou os valores de retenção. Quer dizer, ficou faltando, tão somente, os valores relacionados às compensações. E aí eu peço licença só para ler o trecho do acórdão, que fala das estimativas compensadas, as quais não foram reconhecidas, confirmadas pelo acórdão. Foram apresentadas diversas, isso nas palavras da DRJ, tá? Foram apresentadas diversas decompes destinadas à extinção do RPJ estimativa mensal. A situação atual destas declarações. E aí, a instância colista todas as compensações utilizadas para quitar estimativas no ano de 2007. O demonstrativo acima indica que as compensações declaradas pelo contribuinte e a situação das compensações. As informações constantes do demonstrativo foram extraídas dos documentos anexados ao processo, e a situação é a seguinte: algumas ainda estão em análise, de modo que ainda produzem defeitos nos termos do artigo 74 da norma 430. Aquelas referentes ao processo final 2009 já foram analisadas e objeto de despacho decisório, não homologadas e já definitivamente julgadas administrativamente. Aquelas referentes ao processo 2009-37 também já foram analisadas e não foram homologadas. Foram homologadas parcialmente, tá? A desse processo 2009-37. As cadastradas nos processos final 2011-77 e final 2011-41 também já foram analisadas, e a manifestação de inconformidade já foi apreciada, de modo que não restou homologada a compensação. E aqui vem a conclusão. Considerando as informações acima, as compensações de estimativa mensal, referentes ao ano calendário 2007, válidas até então, alcançam a importância de R$ 78.993,52. O contribuinte, se vocês pegarem a tabelinha aqui em cima, informa um valor de 157 mil de estimativas compensadas. A DRJ reconheceu aproximadamente 78.900. E aí segue: assim sendo, confirma-se a antecipação de RPJ no informe de 78 mil, correspondente às compensações até então válidas.
Percebe-se, portanto, que o único valor não reconhecido pela instância julgadora ACO, na apuração do montante do saldo negativo do período, se refere às parcelas de estimativas quitadas mediante o procedimento de compensação, as quais não teriam sido homologadas ou ainda estariam sendo discutidas em outros processos. O contribuinte inconformado apresenta o presente recurso voluntário. E aqui eu peço licença para não ler os argumentos do contribuinte, como vai haver sustentação, provavelmente a doutora vai abordá-los. E o contribuinte apresentou o recurso voluntário, é o relatório. Ok. Com a palavra, a patrona do contribuinte para a sustentação oral, até 15 minutos. Por favor, doutora. Ilustres conselheiros, boa tarde. O conselheiro relator fez um apanhado bastante abrangente desse processo. Não vou me ater à parcela que já foi reconhecida pela DRJ, parte essa que já está, inclusive, transitada em julgado, mas ficou muito claro pelo relatório. O objeto da controvérsia é: poderia o fisco manter uma glosa parcial do saldo negativo de imposto de renda de 2007, considerando que parte dele foi formado por estimativas quitadas através de outras compensações que ou não foram homologadas ou ainda estavam pendentes de julgamento? E o que o contribuinte demonstrou no recurso? Por muito tempo, a Receita Federal adotou esse procedimento de, por um lado, gloso a PERDECOMP que quitou a estimativa e, paralelamente, gloso o saldo devedor como consequência dessa primeira glosa. E como resultado disso, tinha-se a cobrança paralela duplicada, porque, por um lado, está cobrando a estimativa no processo de glosa independente dela. Por outro, não permite que essa estimativa que está sendo cobrada em outro processo faça a composição do saldo negativo. A recorrente transcreve diversas decisões administrativas que reconhecem essa premissa equivocada da Fazenda de cobrança dúplice e que esse recurso foi elaborado em 2013 e, posteriormente ao seu protocolo, a Receita Federal, inclusive, editou uma solução de consulta interna ou uma instrução normativa orientando para o equívoco que era cobrar do contribuinte duas vezes, ou seja, na glosa da estimativa e na glosa parcial do saldo negativo composto por essa estimativa glosada. Ou é um procedimento ou é outro. E a orientação da Receita Federal é no sentido de que não se contamina o saldo negativo, mas persiste a cobrança com relação às estimativas. Eu faço, inclusive, uma ressalva de que um dos processos que estava pendente de julgamento, esse recurso foi protocolado em 2013. Em 2014, um dos processos que estava pendente de julgamento de manifestação de inconformidade foi julgado em favor do contribuinte. Mas não é apenas esse fundamento, mas sim a impossibilidade de se cobrar duas vezes. Segundo ponto, o relator também antecipou, as retenções sofridas na fonte foram muito superiores, aproximadamente R$100 mil a mais do que aquela que o contribuinte, que a recorrente, havia informado na declaração. O motivo é simples. A contribuinte só se sente segura em informar as retenções cujas fontes pagadoras entregaram os respectivos informes, ou que dentro do sistema da Receita Federal, o consolidado da DIRF compõe essas retenções. A gente sabe que essas informações muitas vezes passam por retificações pelas fontes pagadoras, e a beneficiária do rendimento, que é o caso da recorrente, não fica nem sabendo. Então, essas retenções nesse montante também precisam compor o saldo negativo. Mais um ponto. A contribuinte incorreu em erro material ao informar parte desse crédito de saldo negativo de 2007 como sendo dessa competência, quando, na verdade, nas DECOMPs, ele deveria ter sido informado como saldo negativo de 2004 e 2005. Ao longo de todo o recurso, a recorrente teve o cuidado de fazer uma demonstração muito analítica de todo o saldo negativo. Foram fatiadas as provas. Como que eu demonstro todo o saldo negativo de 2007? Como que eu demonstro todo o saldo negativo de 2006,
que foi utilizado para quitar parte dessas estimativas de 2007, como que foi quantificado o saldo negativo de 2004 e de 2005. Então, ainda que não haja um entendimento de necessidade de diligência, a recorrente fez um papel muito cuidadoso e analítico dessa prova. Então, que se considere essa demonstração ou, ao menos, se converta em diligência para apurar o restante do que não foi reconhecido. E, por fim, caso não se entenda por esse erro material de identificação da competência de duas DECOMPs, como sendo saldo negativo de 2004 e saldo negativo de 2005, que ao menos se considere como saldo negativo de 2007. Nesse sentido que requer provimento do recurso voluntário. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Eu deixei para a doutora Tereza apresentar os argumentos do recurso voluntário, e ela apresentou os argumentos de defesa do contribuinte constante do recurso voluntário e apresentou também o meu voto. Eu acho que vocês, o nosso entendimento aqui na turma, vocês já sabem, inclusive acho que todos os presentes aqui têm esse mesmo entendimento, no sentido de que a Receita não pode fazer essa cobrança em duplicidade, porque vai ser cobrado lá no processo de homologação e vai ser cobrado aqui. Então, a gente tem esse entendimento de que não interessa o resultado do processo de compensação, independente de qualquer coisa, a estimativa compensada deve ser considerada para a formação do saldo do período. Eu coloco em meu voto, e aqui eu vou, por fim, com relação a esse argumento do erro, né, vamos dizer assim, na formação do saldo, em que são mencionados anos calendários pretéritos na formação 2004 e 2005, nesse ponto eu mantenho, tá, o acórdão da DRJ, mas de modo que isso é irrelevante para o resultado final da apuração do saldo. Com relação também ao argumento das retenções, eu sequer abordo isso, e aí, doutora, eu peço licença para questioná-la, caso haja esse ponto no recurso, eu confesso que eu não encontrei, pedindo para superar, quer dizer, para aumentar o valor do crédito informado na declaração. Em que pese eu não ter abordado, caso haja esse argumento, de pronto eu já o indefiro, tá? Na verdade, o que a gente está analisando aqui é o crédito, o montante total informado na própria declaração, que, salvo engano, eu acho que é isso, deixa eu ver se eu acho a declaração aqui. Está aqui, perder ponto final. Está aqui, é um crédito de 61 mil. Valor de saldo negativo do período, 61 mil reais. Chegando, quer dizer, reconhecendo as estimativas na composição do saldo, já se chega a esse saldo. Então, assim, o meu voto é nesse sentido, de anular o acórdão e dar provimento ao recurso para que sejam consideradas na formação do saldo negativo. E aí eu menciono no final do voto, peço licença só para ler aqui, para que sejam considerados esses valores aqui, ó. Depois de todo o meu voto, porque eu não li para ser mais sintético, trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível reconhecer, na composição do saldo negativo de RPJ 2007, as estimativas declaradas nas DECOMPs, final 0031-4308, nos montantes respectivos de 38 e 35 mil, objeto do processo administrativo final 2009-09, além da estimativa declarada na PERDECOMP final 3967, no valor de 4 mil, objeto do processo administrativo final 2009-37. Em que pese elas não terem sido homologadas, inclusive a doutora traz a informação aqui de que uma delas já foi inclusive homologadas, mas, enfim, não muda no resultado, todos os valores supostamente devidos serão cobrados em processos próprios, caso eventualmente devidos, razão pela qual é possível seu aproveitamento na composição do saldo negativo do período. E é assim o meu voto, presidente. Muito bem. Você está dando provimento, então? É isso? Isso, do provimento, presidente.
O finalzinho, se você observar, é só provimento parcial, tá? Porque tem esse pedido, mencionado inclusive em sustentação, para que eventualmente caso seja necessário ser realizado diligência. Isso no meu voto eu explico a razão pela qual ela não é necessária. É por isso que eu não dou provimento total, provimento parcial, não somente para fazer a recomposição do saldo, considerando aqueles valores não considerados pela instância COR. É porque eu estou vendo que isso aqui é retificação de declaração, né? A retificação de declaração é tão somente em razão dos períodos, tá? Tem uma confusão de período. Mas é retificação, exatamente. Não, mas não, é irrelevante, presidente, porque no final do dia, independente do que foi utilizado na composição, o acórdão da DRJ superou esse problema, porque a primeira instância, quer dizer, o despacho decisório, disse que não poderia analisar, o contribuinte disse, não, realmente há um erro. A DRJ supera esse óbice. A DRJ diz, não, tudo bem, vamos entender a retificação e vamos analisar o crédito. No que a DRJ faz análise do crédito, ela recompõe o saldo negativo. E na composição, na análise desse saldo negativo, ela identifica exatamente a sua composição, quer dizer, de que forma foram pagas as estimativas. Tá. Por isso que essa questão da retificação é relevante, porque no final do dia ela não vai influenciar. A própria DRJ, quando analisou o crédito, ela já fez as devidas análises, independentemente de período ou qualquer coisa. Isso não vai mudar o resultado. Ela convalidou a PERDECOM? Isso, sim, exatamente. Por isso que eu acho que entendo que a diligência é desnecessária. Você sabe que página que está o acórdão da DRJ? Só para eu ver aqui no processo, a gente vê. É aqui. É na página 310 do PDF. Não, é porque, não, aqui é o seguinte, 2000 não, é porque esse aqui são os acórdãos dos outros processos, está aqui, na página 345. 345 do PDF e do processo também. Ok, eu acompanho o voto do relator. Doutor Tiago, como vota? Acompanho o voto do relator. Bom, eu ia fazer uma colinha aqui, mas você não colocou, né? Então, dar provimento por unanimidade, né? Deixa eu procurar aqui. Tem rejeição de diligência preliminar, alguma coisa assim, não? Me ajuda aí. Tem um pedido de diligência.
Você se posicionou? Sim, está no voto. Eu indefiro. A gente vai ter que especificar o período, que você coloca estimativas acima mencionadas, essas estimativas correspondem a que períodos? A parte dispositiva do voto aqui. A gente pode botar só a estimativa relacionada ao ano calendário 2007. Ah, tá. Estimativas relacionadas Ao ano calendário 2007. Essa daqui, saldo negativo de contribuição ou de IRPJ? Contribuição, salvo engano. Deixa eu só confirmar para a gente não. IRPJ. 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 Bom, então vamos proclamar o resultado aqui. Da relatoria do doutor Marcelo José Luz de Macedo, item 21, processo 10.680, 940, 813, 2009 e 22, Federação Cooperativa de Trabalho Médico do Estado de Minas Gerais. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de diligência suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que as estimativas relacionadas ao ano calendário de 2007 sejam consideradas na recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, homologando-se assim as compensações até o limite do crédito apurado. Ausente o conselheiro Rafael Zedral, por motivo de falecimento e doença grave na família. Ok? Está correto? Perfeito. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Obrigada aos senhores. Bom trabalho. Obrigado, Um abraço. Laura. Tchau, tchau. Isaías, tem alguém na sala de espera aí? Presidente, todos os patronos da tarde estão na sala de espera e o patrono da manhã do item 20 também. Então, vamos para o item 20, então. Posso convocá-lo? Pode convocá-lo. Ok. Item 20 na pauta, doutor João. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 20 da pauta, doutor João Paulo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Patrono convocado, presidente. Muito obrigado, Isaías. Presidente, esse aqui você vai ler direto a resolução ou vai? Eu vou consultar vocês primeiro. Deixa o advogado chegar. Ah, tá, simples, e agora? Tá bem. Espera aí, mas qual a modalidade... Deixa eu ver aqui. Você vai ler qual, Ailton? Item 20, ele só vai fazer o acompanhamento, então vai ter vídeo. Ok. Perfeito, entendi. Bom, já que ele só vai acompanhar, eu vou só discorrer o estado desse processo. Ele apresentou um recurso voluntário, faltando folhas, tá? Então, você nota, porque não notei de pronto, porque é na terceira folha, aí que você vê que não tem conexão, falta um pedaço, ele não menciona documentos que estão juntados ao processo, etc. Então, eu tinha feito uma proposta de diligência, mas, analisando o processo, eu vi que é o caso de aplicação da súmula, aplicação analógica da súmula 134. Então, eu queria saber de vocês se a gente vai fazer a diligência com base nesse argumento, entendeu? Mas eu acho que... Entendi. Eu acho que essa caso de aplicação de súmula, né, assim, seria uma diligência meramente protelatória, porque independente do recurso do contribuinte, por exemplo, a gente poderia julgar, né, para aplicar 134. Eu acho, por exemplo, a diligência desnecessária, porque a gente poderia matar e desafogar logo esse processo daqui. É que eu estou aplicando analogicamente, né? Sim, sim. Uhum. Bom, mas se vocês acham que não tem problema... O doutor João entrou na reunião. Perfeito. Na sessão. Eu acho que não tem problema não. Tudo bem, Thiago? Você entendeu qual foi a questão? Entendi. Para mim, ok. Bom, de repente eu consulto até o patrono do advogado, ele está aqui. Doutor, está me ouvindo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, agora eu estou ouvindo. Estamos sem a sua imagem. Sim. Espera aí. Só um minutinho. Agora abriu? Não. Só um segundo, por favor. Aqui está informando. O participante parou a câmera. Tudo bem. Doutor, eu sei que o senhor só vai acompanhar, tem um vídeo aqui para a gente analisar da empresa. Está me ouvindo? Bom, então vamos pro voto, tá? Nós estamos no item 20, é isso? Item 20 da pauta, processo 13.973.000.630.2007.11.
recorrente Service Serviços em Informática Limitada. Ok? Eu adotei o relatório da DRJ e vou fazer um resumo aqui. Então, trata-se de manifestação de inconformidade contra o ato declaratório executivo que excluiu a empresa do Simples por exercer atividade vedada, na qual consta, foi uma representação, né, na qual consta que a interessada praticou cessão de mão de obra, que é uma das causas de exclusão do Simples. Bom, segundo o relato feito da fiscalização, na representação administrativa, a requerente mantém uma média de 19 a 20 funcionários que trabalham à noite dentro da empresa VEG Indústria S.A., né, como digitadores, caracterizando esta prática, cessão ou locação de mão de obra. A representação administrativa foi analisada pelo órgão de origem, conforme despacho decisório da SACAT, número tal, que definiu pela exclusão de ofício, mediante ato declaratório, haja vista a constatação de prática de locação de mão de obra, vedada aos optantes do Simples. Aí o contribuinte apresentou manifestação de conformidade dizendo o seguinte, item 1, jamais prestou serviços de digitação, sendo equivocada a acusação do auditor de que a defendente presta serviços de digitação, pondo à disposição da empresa VEG S.A. cerca de 20 funcionários que trabalham no turno da noite, com a função de digitar documentos. Item 2. O contrato de prestação de serviços mantidos entre a defendente e a VEG faz prova nesse sentido, visto que em nenhum momento se descreve no seu objeto ou se dá margem para entendimento que os trabalhos são, ou de alguma forma, ou de alguma vez foram de digitação. 3. Os serviços prestados para a VEG S.A. são de manutenção, reparação, instalação de máquinas de escritório e informática, conforme anotado na cláusula 1ª. E não há funcionário alocado exclusivamente nas dependências da VEG, na condição de contínuo ou em qualquer outro cliente da impugnante. Os técnicos são chamados para a resolução de determinadas situações, se dirigem até o cliente e ali permanecem enquanto da realização do mesmo. Aliás, a chamada é realizada pelo cliente, que pode ocorrer a qualquer tempo, seja no turno normal, primeiro, segundo ou terceiro turno. Concluído o atendimento, são geradas as notas fiscais com a descrição de acordo com o serviço prestado. Desse modo, inexiste motivos para classificá-los como digitadores ou se aventar a hipótese de cessão ou locação de mão de obra. Falo da jurisprudência aqui, que é a favor dele. E aí a manifestação foi julgada improcedente, tá? Justamente aceitando a ideia de que houve a atividade de cessão de mão de obra. E aí o contribuinte apresenta o recurso voluntário, reafirmando que a cessão de mão de obra não ocorreu e repetindo em linhas gerais os fundamentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade. É o relatório. Bem, eu vou compartilhar o vídeo, então, do recorrente, ok? Ilustres conselheiros, demais espectadores, bom dia. Bom, o presente processo, ele trata de um recurso voluntário contra uma exclusão da recorrente do Simples Federal. A exclusão da empresa do Simples Federal, ocorrida no ano de 2008, ela se deu sob as alegações da fiscalização de que a empresa estaria prestando serviços sobre a modalidade de cessão de mão de obra, o que não procede, né?
Foi então em razão disso a empresa apresentou o recurso voluntário que ora é julgado por este tribunal. Toda alegação da fiscalização ela está embasada numa suposição de que a empresa prestaria serviços técnicos de informática. Mais especificamente, a fiscalização alega que seriam digitações, né, serviço de digitadores, dentro da empresa VEG SA. Então, em razão disso, ocorreria uma cessão de mão de obra, uma alocação de mão de obra, e então seria indevida a opção pelo Simples. Todavia, são meras suposições da fiscalização que não apresentou qualquer documento que comprove tal alegação. Pelo contrário, os documentos juntados pela recorrente no presente processo demonstram o contrário. O objeto social da empresa recorrente é de prestação de serviços de manutenção e reparação de serviços de equipamentos de informática, bem como comercialização destes. Já, se for analisar o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa VEG SA, é possível se constatar que trata-se justamente desse serviço, prestação de serviços de suporte técnico em informática, que eram prestados para a empresa VEG sobre a modalidade de eventual, né? Sempre conforme necessidade e chamados realizados pela empresa. Então era determinado o deslocamento de um profissional técnico que ia lá e resolvia o problema. Ou seja, não haviam funcionários exclusivos para a empresa contratante, e então também não há que se falar em locação de mão de obra. Um dos exemplos que se cita aqui de funcionário é de um funcionário que supostamente, segundo a fiscalização, teria a função de técnico de suporte em informática, mas na verdade seria um operador ou digitador. Porém, não se encontra no presente processo em momento algum qualquer documento que ateste tal alegação. As alegações são infundadas sem qualquer documento comprobatório. Da mesma forma, em determinado momento, a fiscalização alega que todas as notas fiscais seriam de mesmo valor. Porém, também não procede. As notas fiscais estão anexadas no presente processo e elas demonstram que elas variavam mensalmente de acordo com os chamados realizados pela empresa VEG, que contratava os serviços de suporte de informática, né? Como se vê, são alegações infundadas e contrárias às provas dos autos, né? Todas essas provas anexadas no processo, principalmente folhas 242 a 318, demonstram o contrário do alegado pela fiscalização. A documentação é prova de que a recorrente ela se dedica exclusivamente à prestação de serviços na área de assistência técnica informática e equipamentos de informática e a comercialização desses equipamentos. O serviço realizado na empresa VEG era o serviço de suporte de informática, como ocorre em quaisquer outras empresas que contratam um suporte terceirizado, onde você está com algum problema em algum equipamento, você contata o suporte, ele desloca o profissional para ir lá e resolver. Ou, por vezes, quando há necessidade, retira o equipamento e leva para a sua sede para estar resolvendo, trocando peças e etc., né? Inclusive, a recorrente ela possui sede própria onde era realizado esses serviços que eram necessários à retirada do equipamento. Está inclusive juntado nos processos, nas folhas 223 e seguintes, contrato de locação, onde havia a sede da empresa, onde estava a sede da empresa na época, fotos de toda a estrutura, onde é que ocorria a manutenção dos equipamentos, que eram retirados e levados lá para a sede da recorrente. Então, tudo isso demonstra que ela possuía uma sede, não era uma simples prestação de serviço para a empresa VEG na modalidade de cessão ou locação de mão de obra. Outra situação que está comprovada no processo são vários contratos de prestação de serviços que a recorrente tinha com outras empresas na época, os quais também estão juntados no processo. Em relação ainda à empresa VEG, se destaca que é uma empresa de nível mundial com mais de 10 mil funcionários, com um imenso parque fabril. Ou seja, por óbvio que a empresa que trabalha, uma empresa deste porte, trabalhando por 24 horas por dia, ela vai realizar inúmeros chamados durante o mês e praticamente sempre vai ter algum profissional lá prestando algum serviço para resolver algum problema que a empresa tenha nos equipamentos de informática. Uma empresa desse porte a nível mundial, ela não pode parar a sua operação porque um computador está com problema.
ela precisa imediatamente fazer a substituição ou corrigir o problema. E é por isso que esse serviço, inclusive, acontecia 24 horas por dia. A qualquer momento ele podia ser chamado, a recorrente podia ser chamada para ir lá corrigir algum problema e deslocar algum profissional lá para isso. E para isso, lógico, que ela precisava de uma equipe bastante robusta para conseguir atender toda essa demanda, né? Então, assim, o que se vê é que as alegações feitas pela fiscalização são totalmente infundadas, são suposições, não há qualquer prova documental nos autos trazida pela fiscalização que comprove suas alegações. Então, não há nenhum problema, não há nenhuma irregularidade quanto à opção da recorrente pelo Simples Federal, né? Foram anexados no presente processos, como já citado, contratos de prestação de serviço com outras empresas, certificados dos funcionários da recorrente que demonstram sua aptidão técnica e a sua profissão como técnicos de informática, de suporte de informática, e não digitadores, como alega a fiscalização, além de contratos de locação, fotos da sede da empresa e demais documentos que estão das folhas 223 a 318, que comprovam todas as alegações feitas no presente recurso voluntário. Então, pelo exposto, entende a recorrente que merece reforma o acórdão da DRJ, para que seja anulado o ato de exclusão da mesma do Simples Federal, com o provimento do presente recurso. Muito bem. Ok. O patrono acho que está me ouvindo, né, doutor? Bom. Está aqui o microfone e o vídeo. Bom. Deu para entender, né? Então, vamos para o voto aqui. Esse processo é de minha relatoria, né? Vamos para o mérito. A controvérsia instalada gira em torno da investigação da efetiva prestação de serviço de cessão ou locação de mão de obra pelo contribuinte. O recorrente, em suma, sustenta que presta serviços de assistência técnica e informática e de instalação de máquinas, os quais só podem ser realizados na própria empresa e com os equipamentos desta, e que a situação foi mal interpretada pelo auditor, eis que não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Aí eu cito a Lei 8.212, que traz a regulação sobre o que é cessão de mão de obra, e como eu costumo fazer, eu faço o esquadrinhamento do conceito em 3, né? Então, dissecando 3 itens. Dissecando a norma em destaque, tem-se que são 3 requisitos necessários para a caracterização de serviços prestados mediante cessão de mão de obra. O primeiro, a colocação de empregados do contratado à disposição do contratante, que é o tomador de serviços. 2, a necessidade de o serviço ser prestado nas dependências do contratante, ou local por ele designado. E 3, a necessidade de o serviço ser contínuo, por corresponder a necessidades permanentes do contratante. Ficou redundante aqui, depois eu arrumo isso. Ao que parece, o primeiro e o terceiro itens denotam o uso de termos abertos e indeterminados. Aí eu coloco entre parênteses, à disposição do contratante, serviço contínuo, fecha parênteses. E o que obriga o intérprete a perscrutar o sentido e o alcance das expressões examinadas na tentativa da adequada solução da lide administrativa. Nessa esteira, eu me socorro do entendimento da solução de consulta COSIT número 114 de 2016, que analisou detidamente os referidos requisitos e da qual extraem-se os trechos seguintes que interessam ao deslinde desse caso. Ok. Então, eu coloco aqui todo o estudo que foi feito sobre esses conceitos, tá? Eu vou pular aqui e vou dar sequência ao voto. Depois eu vou votar nisso, se ficar alguma dúvida. Então, aqui eu estabeleci as premissas legais e teóricas, aí eu passo ao exame analítico dos requisitos caracterizadores do serviço de cessão de locação
ou locação de mão de obra no caso concreto. Então, item 1. Necessidade de o serviço ser prestado nas dependências do contratante, ou local por ele designado. A cláusula primeira do contrato de prestação de serviços de folha 29 registra a contratação de serviços de manutenção, reparo e instalação de máquinas de escritório e informática a serem prestados nas dependências do contratante, fato que se confirma pelas notas fiscais acostadas aos autos. Então, por esse critério, estaria satisfeito um dos requisitos caracterizadores da cessão de mão de obra. Item 2, necessidade de o serviço ser contínuo, por corresponder às necessidades permanentes do contratante. Conforme dito na solução de consulta acima, a necessidade permanente é aquela que não é eventual. E eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível. Da leitura das cláusulas primeira e segunda do contrato já referido, né, constata-se que os serviços serão prestados sem caráter de exclusividade e com prazo determinado, o que não parece revelar caráter de serviço contínuo, que, em regra, pressupõe a necessidade de trabalho ininterrupto, a exigir, portanto, contrato de prazo indeterminado e colocação exclusiva de um agente do prestador de serviço nas dependências do contratante, à sua disposição e em horário comercial. O recorrente nega o caráter de continuidade dos serviços prestados, afirmando que o atendimento é feito por chamadas, que podem ocorrer a qualquer tempo, e que, uma vez concluído o atendimento, são geradas notas fiscais com a descrição do serviço prestado. E aí, analisando as notas fiscais, em princípio, as notas fiscais constantes dos autos confirmam a alegação do recorrente de que o atendimento dos serviços é feito por chamadas. E aí eu coloco o exemplo de uma das notas fiscais, tem várias, de fato está descrito lá, chamadas, do mês de julho, do ano de 2004. Na representação fiscal, prossigo, na representação fiscal para exclusão do simples, o auditor afirma que o descrito na nota fiscal como chamadas é, na verdade, contraprestação de serviços prestados por 19 ou 20 empregados digitadores que trabalham à noite nas dependências do contratante. Cita o auditor, como exemplo, que o empregado Divonei Silveira consta na folha de pagamento da competência junho 2004, como exercente da função de técnico, suporte e informática, mas que, na verdade, atua como operador de computador ou digitador. E, não obstante tais afirmações, fato é que não constam dos autos provas materiais que referentem às conclusões do auditor representante. Aí eu concordo com a sustentação oral do patrono. Não tem prova disso. Não há, por exemplo, um termo de verificação fiscal elaborado em loco ou com suporte em registros contábeis e fiscais do contribuinte, correlacionando diretamente cada uma das notas fiscais emitidas em favor do contratante com os valores dos salários registrados nas folhas de pagamento colacionadas aos autos. Não foi feita essa correlação. Some-se a isso o fato de o próprio auditor representante, aquele que representou, né, não reconhecer identidade entre os valores cobrados nas notas fiscais e os salários constantes da folha de pagamento do contratado, ao trabalhar com o conceito de similitude. Né? E eu reproduzo aqui um trecho em que o auditor afirma o seguinte, abre aspas, é de se notar, outro sim, a similitude das notas fiscais emitidas todo mês e a folha de pagamento, fecha aspas. Além de tudo, na própria representação fiscal, há registro de que o contribuinte teve deferida pelo então Conselho de Recurso da Previdência Social pedido de restituição de antecipação de contribuição previdenciária no mesmo período base examinado nesses autos, o que é um indicativo claro de que o órgão de julgamento administrativo superior da antiga Ministério da Previdência, né, entendeu que o contribuinte não exerce atividade de cessão ou locação de mão de obra.
Caso contrário, teria indeferido o pedido, reconhecendo a obrigatoriedade de o contribuinte sujeitar-se à retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei 8.212. Ou seja, ele foi lá pedir restituição dos 11%, dizendo que eu não faço locação de mão de obra, e o conselho deu para ele. Realmente, você não faz, então restitui. E o fiscal fez a representação dizendo, não, aquilo lá foi outra história, mas aqui eu comprovo que ele fez a cessão. Quer dizer, meu modo de ver é infundada essa afirmação dele. Prosseguindo. Por isso, far-se-ia, ou seja, por já ter essa decisão anterior, far-se-ia ainda mais grave e necessária a produção de prova material contundente nos autos, para dar suporte a qualquer decisão que pudesse ir de encontro à matéria supostamente já examinada e decidida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social em favor do contribuinte, do recorrente. Nesse contexto, a precariedade da prova material colacionada aos autos não permite atestar que houve o efetivo exercício da cessão ou locação de mão de obra pelo contribuinte, levando à conclusão de que a exclusão do simples foi feita por mera presunção do exercício de atividade impeditiva. E eu prossigo. Essa, entretanto, não é a melhor interpretação do direito em discussão, a meu ver. Eis que a exclusão do simples, de origem em representação fiscal, não pode lastrear-se unicamente em presunções ou em alegações de direito, havendo a necessidade de produção e juntada de prova material que ateste o efetivo exercício da atividade impeditiva. Este, aliás, é o entendimento simulado deste CARF, que pode ser perfeitamente aplicado ao caso por analogia, que é a súmula 134 do CARF. Eu vou lê-la aqui. A simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Assim, pelo aspecto examinado, lembra, a gente está examinando 3 aspectos, né? Pelo segundo aspecto examinado, o serviço prestado não caracterizaria cessão de mão de obra. Poderia até parar por aqui, já para definir o processo contributivo. Vamos para o terceiro aspecto. Colocação de empregados do contratado à disposição do contratante. Este requisito tem por pressuposto básico a subordinação técnica dos empregados da contratada às ordens do contratante na execução do serviço. E aí eu volto ao contrato. As cláusulas 5ª e 7ª do contrato de prestação de serviço indicam que não há relação de subordinação entre o contratante e os empregados da contratada. E eu trago as cláusulas aqui, né? Cláusula 5ª e cláusula 7ª. Deixa eu aumentar aqui, que ficou pequenininho para eu ler. A cláusula 5ª, né? Responsabilidades básicas da contratada, 5.1. É de responsabilidade da contratada supervisionar os trabalhos, provendo pessoal qualificado e especializado para cada tipo de serviço, equipamentos e ferramentas, instrumentos, bem como todas as informações e instruções necessárias à perfeita execução do serviço. Cláusula 7ª, disposições gerais. A contratada fixará e determinará o cumprimento. A, da duração da carga horária, individualmente. B, do horário de entrada e saída, inclusive o intervalo para refeição, contratada. C, das tarefas a serem executadas pelos seus empregados. D, da orientação quanto à execução das atribuições laborais. E E, do trabalho e horário extraordinário, se for necessário. Vê-se, portanto, que o contratante não possui poderes de mando sobre os empregados da contratada, a qual incumbe a realização das tarefas específicas constantes do contrato. Motivo porque não é possível também qualificar o serviço prestado pelo contribuinte como cessão, locação de mão de obra pelo critério examinado. Então, eu estou dando provimento ao recurso. É como voto. Com a palavra, doutor Marcelo.
Não, perfeito, presidente, eu acompanho. Perfeito. Com a palavra, doutor Tiago. Acompanhe, presidente. Muito bom. Então, vamos lá. Proclamando o resultado, item 20, processo 13.973.000.630.2007.11, recorrente Service Serviços e Informática, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem dar provimento ao recurso. Ausente o conselheiro Rafael Zedral por motivo de doença em pessoa da família. Muito obrigado ao patrono, se estiver me ouvindo. Está me ouvindo, patrono? Então, vou ter que ser indelicado aqui, vou ter que tirá-lo da sala. Deixa eu ver como eu faço isso aqui, para a gente prosseguir. Bom, apoio, por gentileza, Isaías, sobe. Ah, já foi. Ok. Isaías, tem mais alguém? Presidente, podemos dar uma pausa na gravação, rapidinho? 5 minutos. Ok, vou encerrar aqui a gravação, rapidinho, presidente. Tá certo. Pausa de 5 minutos, então, gente.